Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast aqui do Projeto Plenitude. Eu estou aqui com Reinaldo Albuquerque e o tema de hoje é mais um tema importantíssimo. A mente é a matriz do sucesso. Reinaldo Albuquerque. Bom dia, Natan. Bom dia aqueles que nos acompanham no canal. Quero aproveitar já de início, né? Porque às vezes as pessoas no final acabam esquecendo. Então, se inscreve no canal, você que não é inscrito, né? E se você não acompanhou os episódios anteriores também, faz favor de acompanhar, se perdeu muito conteúdo bom. Isso aí. Assim como o episódio de hoje não vai ser diferente. Então, curte aí, deixa seu like, manda para quem precisa, né, ouvir a respeito desse tema, né, sobre a mente ser a matriz do sucesso. Nós vamos discorrer sobre isso nesse episódio aqui. Muito bom. Eu aprendi, Reinaldo, 3 Cs, tá? Pegando já o assunto aí, os 3 Cs aí pra você que tá nos assistindo hoje. Não esquece de curtir, tá? Comentar e compartilhar. Né? Isso aí. Isso aí. São os 3 Cs mágicos aí, então, que é importante pra você que tá assistindo isso aí agora. Reinaldo Albuquerque, o que é lei da imaginação e como ela influencia a construção da identidade? É uma pergunta bem interessante, né? Falando lei da imaginação e como que ela pode influenciar nessa construção aí da identidade. A gente vai em pouco tempo, né? No livro tem muito mais, até tá aqui o nosso livro. Uma das coisas que eu começo falando a respeito da lei da imaginação, eu quero ler aqui. Ele diz assim, ó, não adianta possuir todo o conhecimento, métodos ou recursos externos se a caixa de ferramentas que controla tudo não estiver programada para você viver uma vida de sucesso. Muito bom. Então, o que é essa caixa de ferramentas? É justamente a nossa mente, né? Então, não adianta eu ter um bom trabalho, não adianta eu ter a melhor profissão, um currículo maravilhoso, né, se eu não tiver com a minha programação mental preparada para o sucesso. Porque o que acontece é que as pessoas, às vezes, inconscientemente, elas acabam se sabotando, né? E essa programação, Natan, ela vem de 3 maneiras. Verbal, através dos exemplos e através dos episódios. Então, tudo aquilo que eu ouvi desde a minha infância, tudo aquilo que eu vi com os meus olhos, nos ambientes onde eu estive e os impactos emocionais, né? Então, um exemplo assim, para trazer para o nosso dia a dia. Uma pessoa que, vou usar um exemplo de uma mulher, que dentro da sua casa ela viu a sua mãe muitas vezes ser agredida, passar por uma violência, por algo nesse sentido, né? Sofrer na mão de um homem e cresceu ouvindo a sua mãe dizer que homem nenhum presta, né? Que homem nenhum tem valor. Então, à medida que essa moça vai crescendo, inconscientemente ela tem essa crença. Ela está programada para acreditar nisso. Então, ela vai atrair normalmente homens desta forma. Porque ela vai tentar muitas vezes o oposto disso, mas na maioria das vezes, às vezes, ela acaba atraindo pessoas com esse perfil. E acaba repetindo muitas vezes esse ciclo, né? Então, a programação precisa ser mudada. Primeiro precisa quebrar muitas vezes essa crença, porque às vezes a realidade que os pais viveram não é a realidade que os filhos precisam viver. Eu vou dar um exemplo aqui de algo que eu lembro que um dia num jantar, é uma historinha que eu li, um dia num jantar o filho perguntou o marido perguntou para a esposa por que ela fazia o pernil de porco, por que ela picava o pernil de porco, Eu falei, porque minha mãe fazia dessa forma. Então tá, vamos perguntar pra tua mãe. Vou perguntar pra mãe. Por que você fazia o pernil picado, mãe? Porque a tua avó fazia dessa maneira. Olha só. Aí foram conversar com a avó. Por que a senhora faz o pernil de porco sempre picado? Porque eu não tinha panela que coubesse ele inteiro. Olha só. E aquilo, ou seja, foi repetindo, né? Até a 3ª geração, eles estavam repetindo um comportamento que veio, né, de gerações passadas. Tudo por conta da panela. Né? Por conta da panela. Ou seja, tudo por conta do exemplo. Então, a gente vai aprender, se aprofundar nesse episódio justamente a respeito dessa programação mental. Como ela vem
e como nós podemos mudar essa programação e termos uma programação de fato preparada para o sucesso, para uma vida de sucesso. Porque às vezes tem muita gente, Natan, que tem muito recurso, tem muitas condições, mas que elas se sabotam. Justamente por causa uma autossabotagem. É uma autossabotagem justamente por causa dessa programação que não está preparada para o sucesso. Eu não sei se você já ouviu falar, agora pegando o gancho aqui, sobre a história da vaquinha, né? Que dava leite. Né? Então, a vaquinha tava lá, dava leite para uma comunidade toda. Passou um velho sábio, né? Foi lá, tirou, matou a vaquinha. Aquela comunidade foi lá, eles tiveram que trabalhar, fazer algo, mas se desenvolveram. Logo depois ele passou novamente lá, depois de anos. Já não existia mais uma comunidade, existia uma cidade linda, grande, construída. Naquele primeiro momento, a comunidade ficou chateada por causa da vaquinha que morreu. Mas aquilo foi essencial, né? A matar a vaquinha para que eles pudessem construir algo maior, né? Ou seja, às vezes a vaca tem que ir pro brejo. Às vezes a vaca tem que ir pro brejo. Eu aprendi essa historinha dessa forma, né? Que era o sábio que estava ensinando o seu discípulo, estava ensinando o seu aluno, e ele fez o aluno matar a vaquinha. O aluno ficou bravo com ele, sem entender o que estava acontecendo, e anos depois o sábio explicou para ele, né? Porque muitas vezes a pessoa tá apegada àquela crença, ela tá apegada àquela forma de viver, aquele estilo de viver. E uma das coisas que eu coloco justamente no livro, Natan, é que não tem como nada externo mudar se não mudar primeiro o interno. Muito bom. Primeiro mudo a minha mente, depois os resultados vão acontecer de forma natural. Muito bom. E entrando agora sobre essa questão de mente, resultados, como uma programação mental, ela pode influenciar no desempenho emocional de uma pessoa? Porque é tudo uma, vamos dizer assim, a nossa mente ela funciona de maneira sistemática, né? E ela é muito organizada. Então, conforme a minha programação, vão sendo produzidos os meus pensamentos. Então, se eu tenho uma programação positiva, né, os meus pensamentos naturalmente vão ser pensamentos positivos. Então eu acredito. Então se, por exemplo, a pessoa cresceu ouvindo você pode, você é capaz, por isso a importância de programar os nossos filhos hoje. Né, de validarmos os nossos filhos desde pequenos, né, eles entenderem quem eles são, que eles são importantes. Né, então você é especial, você pode, você é capaz, você consegue. Então essa é uma necessidade humana. Então, se uma pessoa que ela tem essa programação, você é capaz, você vai conseguir, é possível, tem jeito para você. Então, quando tem esta programação, normalmente os pensamentos, eles vão sendo pensamentos positivos. A pessoa vai acreditando em si mesma. E conforme ela pensa, ela sente também. Então, se eu penso de forma positiva, eu vou sentir. Então, eu vou ter aquela sensação de capacidade. Então, eu consigo. Então, eu tenho uma programação positiva, eu penso de forma positiva, eu sinto de forma positiva, as minhas ações vão ser muito mais positivas do que negativas, porque eu acredito naquilo que eu estou fazendo. Então, conforme as minhas ações, são os meus resultados. Né? O que acontece hoje? As pessoas querem mudar o resultado aqui no final, sem elas mudarem aqui a programação. Então, ela muitas vezes está pensando negativo e está querendo ter resultado positivo. E não tem como. Eu preciso primeiro mudar a programação. Porque aí mudou a programação, eu mudo os pensamentos. Mudando meus pensamentos, eu mudo os meus sentimentos. Conforme eu sinto, eu ajo. E conforme eu ajo, vão ser os meus resultados. Muito bom. E quais são os passos, Reinaldo, para essa transformação mental? E por que cada um desses passos, eles podem ser essenciais nessa transformação? São 4 passos. E o primeiro deles é aquilo que eu comentei no episódio anterior, a respeito da frase de Jung, né, que ele fala que enquanto eu não trago para consciência aquilo que está no meu inconsciente, eu vou tendo os meus resultados e colocando a culpa no destino, ou colocando a culpa em Deus, ou colocando a culpa no governo. Então, primeiro é gerar essa consciência. É olhar para a minha vida e ver esse resultado que eu estou tendo nessa área da minha vida. É isso que eu realmente quero? Eu trazer a consciência. Então, por exemplo, você não é capaz. Mas peraí, como assim eu não sou capaz? Eu preciso ter consciência. Depois que eu trago a consciência, eu preciso ter um entendimento de onde veio isso. Então, por exemplo,
Eu falei no episódio anterior a respeito da questão de eu ter que provar muitas vezes para os outros, né, que eu podia, que eu merecia. Então, eu fazia as coisas em função de ter que provar que eu podia fazer. Então, de onde veio isso? Eu comecei a entender que isso veio justamente da minha criação, da minha infância, por eu ter ouvido muito: você não pode, você não merece, isso aqui não é pra você. Eu ouvia muito isso, né? Vai ser um marginal, vai ser um vagabundo, Nossa, vai ser um Zé Droguinha, né? Como diz. Então, era isso que eu ouvia. Por quê? Porque o ambiente onde eu estava era propício para tudo isso. Eu cresci num ambiente onde era muito fácil o acesso a drogas, o acesso à imoralidade, a tantas coisas, era muito fácil. O ambiente onde eu vivi era um ambiente de escassez, era um ambiente de pobreza, era um ambiente limitado em todos os sentidos. No entanto, haviam possibilidades, haviam oportunidades, tanto que muitos dos meus amigos que da minha época ali aproveitaram as oportunidades, se formaram, são professores, são empresários, são pessoas que tinham tudo para dar errado e deram certo na vida. Então, por quê? Porque não importa o ambiente, contanto que você mude a tua mente. Contanto que você acredite realmente, tome consciência e entenda de onde está vindo aquela crença. Porque o problema é que, lógico, da mesma maneira que teve muitos dos meus amigos que cresceram, que prosperaram, que venceram, teve muitos, alguns já estão mortos. Outros completamente perdidos. Por quê? Porque não trouxeram a consciência, não tiveram o entendimento daquilo. Então eu preciso entender de onde está vindo isso. E aí depois que eu tenho o entendimento, o primeiro passo é ter consciência, o segundo passo é eu entender de onde está vindo, e o terceiro é fazer uma dissociação. Eu quero isso para o meu presente ou não? Eu quero isso para minha vida ou não? Olha que interessante. Eu volto no que eu estava falando ali a respeito da moça, por exemplo. Ela cresceu num ambiente onde a mãe foi espancada, apanhou, foi humilhada e disse que nenhum homem presta. Aí, cabe a essa moça decidir se ela quer essa verdade pra ela ou não. Porque assim, nenhum homem presta? Não, isso é uma crença limitante. Tem muitos homens que são bons, homens honrados, íntegros, né, que estão solteiros procurando muitas vezes uma mulher que seja íntegra, que tenha valor e que queira da mesma forma que ele. Então, qual é o problema que muitas vezes hoje a gente passou aí semana passada foi a semana dos namorados, né? Então a gente sabe que tem muitos que nesses dias ficam desesperados porque estão solteiros, então não acho que nunca vão desencalhar. E muitas vezes é por causa de crenças que estão limitando, crenças limitantes. Pra você que tá assistindo aí, ó, que tá procurando um casamento aí, né, um namoro, ó, pega essa palavra pra tua vida, vai lá. Muda a tua mentalidade, muda a tua crença. Então, às vezes, aquilo que foi pros pais, aquilo que não significa, então, que precisa ser a minha realidade, né? Então, por exemplo, a minha família, a dificuldade de estudar, de aprender, chegou um momento que eu falei, não, isso não é pra mim, não é a minha realidade, eu vou estudar, eu vou fazer, eu vou atrás. Então, depende de eu fazer essa dissociação daquilo que eu realmente quero. E, por fim, recondicionar o meu pensamento. Nós vamos trabalhar no próximo mês a respeito de crenças limitantes. Nós vamos se aprofundar no mês que vem, né? Esse mês ainda nós falamos sobre identidade. Eu falo justamente de você substituir uma crença limitante por uma crença fortalecedora. E é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, essa reprogramação. Se eu acreditava que eu não posso, eu preciso colocar uma crença aqui. De onde veio isso aqui? Eu ouvi isso do meu pai, do meu padrasto, eu ouvi isso da minha mãe, do meu professor, que eu não posso. Mas eu quero acreditar nisso, eu quero acreditar no que Filipenses 4,13 diz. Porque Filipenses 4,13 diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muito bom. Então, aqueles que disseram para mim que eu não podia, hoje eles não estão comigo, mas eu creio que Deus está comigo e vai estar comigo até o final dos meus dias. Então eu vou acreditar na palavra do homem e vou acreditar na palavra do meu Deus. Muito bom. Esse recondicionamento. Então eu deixo de acreditar naquela crença que me limitava e a partir de agora eu começo a declarar. Por quê? Porque eu falo para que a minha mente acredite. Existe uma coisa na questão de reprogramação mental, Natan, que a única coisa mais forte do que a nossa mente são as nossas palavras. E isso a Bíblia fala de Gênesis a Apocalipse, você vai ver o quanto a Bíblia fala do poder da palavra. Então, eu preciso falar. Eu
preciso declarar. Por isso que às vezes alguns pastores, tem gente que vai na igreja e não entende, né? Quando o pastor pede, repete isso, fala isso. É Porque isso aí. biblicamente ele tá forçando o cérebro da pessoa a gravar aquilo e acreditar naquilo. Muito bom. Então quando eu falo... Memorizar. É memorizar, eu tô fortalecendo aquela crença na minha mente. Então diga, eu posso, eu sou capaz, eu consigo. Não é conversa fiada, é neurociência. Hoje a neurociência fala a respeito disso. A nossa palavra é mais forte do que os nossos pensamentos. Então, para eu mudar um pensamento aqui, eu preciso falar muitas vezes. É a repetição, várias vezes. É eu acreditar nisso. Eu posso, eu sou capaz, eu consigo. É acordar, olhar no espelho. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural, quando ele olha no espelho, ele contempla a si mesmo, ou seja, a sua identidade pessoal. Ele está vendo quem ele é apenas humanamente falando, mas o homem espiritual ele vê a glória de Deus, ou seja, ele olha no espelho, ele não é qualquer um. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Então por que eu vou aceitar que eu não posso, que eu não mereço, que eu não consigo, que eu não sou capaz, sendo que o meu Deus pode, ele é capaz, ele pode todas as coisas. Então eu acredito essa imagem, é essa mudança que a gente precisa ter. Muito bom. Reinaldo, e como que líderes eles podem reprogramar as crenças limitantes que muitas vezes foram construídas aí por ambientes tóxicos ou até por passado difícil? É através do conhecimento. A gente precisa tanto o conhecimento quanto a mudança de ambiente. Eu falei aqui a respeito da forma de aprendizagem do ser humano ali, conforme na programação neurolinguísticas, eu preciso mudar o ambiente. Mudando o ambiente, eu já tem algo famoso que o pessoal compartilha bastante, que nós somos a média das 5 pessoas com quem mais nós relacionamos. Nós vamos repetindo esse comportamento. Eu não sei se já chegou a ver o videozinho do macaco, da experiência dos macacos. Não. Eles são colocados dentro de uma jaula e é colocado um cacho de banana. E aí, toda vez que um macaquinho vai pegar as bananas ali, eles dão um jato d'água nos outros que estão lá. Aí os outros que tomam aquele jato d'água vão lá, pegam o macaco e dão uma surra nele. Para não pegar as bananas. Então, aí eles colocam um macaquinho novo. Quando eles colocam outro macaquinho ali, qual que é a primeira coisa que ele vai fazer? Pegar a banana. Quando ele vai lá, os outros que já tomaram o jato d'água, vão lá, pegam, dão uma surra nele justamente para que não aconteça, para eles não tomarem um banho de água, E assim vai. E eles vão trocando os macacos, Chega um momento que nenhum dos macacos que estão ali tomaram o jato d'água. Só que eles continuam surrando os macacos ali para não pegar as bananas. Muito bom. Então, mas peraí, mudou todas as pessoas, mas o que acontece? Eles tinham uma crença de que se fosse lá, iam tomar um banho d'água, mas nenhum deles havia tomado. Então, o videozinho é bem interessante, é rapidinho, bacana, tem no YouTube, legal. Que é quebra de paradigmas. Então, toda mudança, voltando à pergunta ali, para reprogramar, é preciso, às vezes, mudar o ambiente, mudar a forma que eu me comporto, entender as minhas capacidades. Tem pessoas que não conhecem as suas capacidades. Quando eu falo de perfil DISC, o perfil DISC ele traz aquilo que é de melhor em cada perfil. Então, por exemplo, a pessoa que é dominante, ela é uma pessoa muito rápida. Ela tem facilidade para alcançar metas, objetivos. É algo que as empresas elas usam muito para colocar a pessoa certa no lugar certo. Porque muitas vezes a gente tem pessoas boas, mas que estão nos lugares errados. E dentro da igreja não é diferente. Dentro da igreja existem pessoas que, poxa, aquela pessoa só dá trabalho, coloca ela no lugar certo para ver se ela vai dar trabalho, ela vai dar resultado. Agora o problema é que às vezes a pessoa ela é uma pessoa boa, mas ela tá no lugar errado. Então, quando eu começo a mudar as crenças e valores dentro da igreja hoje, existe já uma mudança há um bom tempo, mas houve um tempo em que era tudo centralizado. Então, do jeito do pastor e ponto. E todo mundo tem que ser como ele, do jeito dele, até falar igual a ele, porque senão não poderia servir no reino. Então, eu creio que as coisas estão mudando, mas ainda existe muito essas crenças de que é ele quem tem que fazer tudo. E não é. A igreja, ela tem uma cabeça só. E é Cristo. Nós somos parte do corpo. Então nós temos que fluir juntos, uns com os outros. E o problema é que daí isso mexe na questão das crenças, na questão dos valores. Por quê? Porque estava programado dessa maneira. Aprendeu dessa forma. Foi desse jeito que foi ensinado.
mas eu preciso escolher se eu quero continuar desse jeito e vou ter sempre os mesmos resultados. Agora, se eu quero ter resultados diferentes, eu preciso ir lá na programação. Muito bom. E aí entra o nosso trabalho, né? É isso aí. Entra o meu trabalho como treinador, como mentor. Então, você que está nos acompanhando o programa, se você quiser conhecer mais, acessa o site, tem um link aqui embaixo. Ali eu coloco todos os trabalhos, treinamentos que a gente oferece. O livro, compra o livro também, já é um baita começo, né, para você entender tudo aquilo que a gente está compartilhando aqui, está aqui no livro, né, até de forma mais aprofundada algumas coisas, né, outras não estão no livro, mas está nos cursos, nos treinamentos, na mentoria. Então acessa aí o site, conhece um pouco mais do nosso trabalho e vamos crescer juntos aí. Muito bom, muito bom. E tem muito mais conteúdo bom vindo por aí. No próximo episódio nós vamos falar como que o ambiente que você vive, as tradições que você carrega, elas conseguem aí moldar quem você é. Olha só que interessante isso aí. No próximo episódio nós vamos falar aí sobre como os ambientes que você vive, as tradições que você carrega, elas podem moldar de fato quem você é. Então não esqueça, próximo episódio tem muito mais conteúdo bom. Reinaldo Albuquerque tem muito assunto interessante para compartilhar com você. Não esquece dos nossos 3 Cs. Curta, comenta e compartilha para que mais pessoas sejam alcançadas através de tudo isso que nós estamos aprendendo aqui. É isso aí, Reinaldo. Isso aí, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe e até o próximo episódio. Valeu!